Henker que vive duas vezes, capítulo 735. Outro sonho, 7. Hahaha, faz muito tempo que não te vejo, garoto. Ouvi dizer que você ficou muito famoso, mas você realmente ficou incrível. Eu não te reconheceria se passasse por você na rua. O Rei Leão riu de Yon-Woo. Havia tanto poder sagrado em sua voz que aqueles que estavam ouvindo sentiram seus tímpanos latejarem. No entanto, os deuses do Olimpo e da seita Shan só podiam franzir a testa para o mundo trêmulo. Não havia nada em particular que pudessem fazer a respeito. Embora os reis demônios tenham chegado por um curto período no meio da batalha, ficou claro o quão fortes eles eram. Rei demônio touro sábio governante do céu, rei demônio engolfador do mar, rei macaco desordenador do céu, rei leão sábio que move montanhas, rei demônio sábio perfurante do vento Peng, rei sábio do exorcismo Iltamarim, e o sábio que estava ausente, rei macaco igual ao céu San Wukong. Era difícil encontrar alguém que não conhecesse esse grupo de seres comumente chamados de sete sábios. De todas as sociedades do mundo celestial, o seu número era o menor, mas estavam entre os mais fortes. Era raro que eles se destacassem, já que na maioria das vezes viviam em um lugar isolado que chamavam de região mágica. No entanto, nas ocasiões em que pisassem no mundo, as coisas mudariam. Muita coisa foi varrida quando eles apareceram. Muitas sociedades desprezavam ter que se associar a eles, e ficaram especialmente cautelosos quando o líder dos sete reis demônios, o rei demônio touro, saiu. Talvez seja por isso que todos os deuses do Olimpo e da seita Shan estavam em guarda contra o rei demônio touro, que estava atrás do resto dos reis demônios. Ele não exalava nenhuma aura especial agora e apenas parecia um homem idoso dependente de sua bengala. No entanto, Yon-Woo, com seu olho dos céus e ouvido dos céus, percebeu que não era o caso. Baque, seu coração caiu. Esta foi uma sensação semelhante a quando ele conheceu seu professor, o rei marcial. Não por causa da diferença de força, mas porque Yon-Woo se perguntou como tal ser existia. Ele sabia que o rei demônio touro era a primeira besta e imperador. Mesmo que parecesse que o poder sagrado desordenado da noite fluía em seu corpo, o rei demônio touro foi organizado como um ser do dia. Yon-Woo não conseguia descobrir como ele era constituído, então pensou. Acho que isso é compreensível, já que foi ele quem ensinou ao demônio celestial a primeira versão do passo reinado, passo do touro. Uma mensagem de Hermes chegou. Mensagem. É o rei demônio touro. Ele é aquele que tornou todas as batalhas inúteis. De acordo com a explicação de Hermes, os sete reis demônios apareceram no meio da batalha. Depois que eles chegaram, a balança que estava inclinada a favor da seita Shan tornou-se igual novamente. E quando o rei demônio touro se aproximou, eles foram derrotados. Uma mensagem de Hermes chegou. Mensagem. Foi apenas um passo. Uma mensagem de Hermes chegou. Mensagem. Isso foi tudo o que foi necessário para levar a nossa derrota completa. Todos esses vestígios foram deixados pelo rei demônio touro, e Yon-Woo adivinhou que o Bull Demon King havia usado o Bull Step. Somente o Lightning Step foi suficiente para Alforone imobilizar o mundo celestial. Como o dono da habilidade original a usou, fazia sentido que tudo fosse destruído. Posso vencer? Yon-Woo tentou medir a força do Bull Demon King. O Tontian Jiaozu disse que o grupo de Evolk era o visitante do rei demônio touro. Yon-Woo não sabia como eles eram parentes. Mas ele precisava primeiro pegar o rei demônio touro se quisesse pegar Evolk. No entanto, o olho dos céus examina de perto o ser designado. O ouvido dos céus percebe as qualidades do ser designado. A análise falhou. Uma segunda análise é tentada. A análise falhou. A causa não pode ser encontrada. O ser designado é alguém que você não consegue sentir. A causa não pode ser encontrada. Eu não vejo isso. Não importa o quanto Yon-Woo observasse a alma do rei demônio touro, era difícil medi-la. Ele não sabia se o rei demônio touro estava acima ou abaixo dele ou quais eram suas fraquezas e características. Não que Yon-Woo estivesse proibido de abordá-lo, mas os resultados simplesmente não produziram nenhum dado. Yon-Woo deveria ter sido capaz de ler qualquer ser neste sonho, já que ele era o sistema. Só então, um leve sorriso apareceu na boca do Bull Demon King, como se ele pudesse ler os pensamentos de Yon-Woo. Olhando em seus olhos claros de vaca, Yon-Woo sentiu como se fosse ele quem estava sendo lido, então deu um passo para trás. Você está me ignorando? O rei leão bufou enquanto Yon-Woo só prestava atenção ao rei demônio touro. Ele falou porque estava feliz em ver Yon-Woo novamente e curioso sobre sua força, mas foi descaradamente ignorado. Ele tentou correr em direção a Yon-Woo com uma cara zangada. Mas o terceiro sábio e única mulher agarrou os ombros do rei leão. O que? Você não vê? Você só vai levar uma surra se for. Como você sabe disso sem tentar? Eu sei. Ainda. Então fique quieto. Nosso irmão mais velho está parado. Mas por que você está agindo assim? O rei leão fez uma pausa para olhar para o rei demônio touro. Embora ele fosse imprudente, ele era fraco na frente do rei demônio touro. Apesar da agitação, o rei demônio touro estava sorrindo silenciosamente. O rei leão estava prestes a dizer algo quando a sombra de Yon-Woo ondulou e as echúvias do rei macaco apareceram lentamente. Swish. Os sete reis demônios instantaneamente se voltaram para a sombra. Isso é a queda do nosso caçula, não é? O rei macaco estreitou os olhos.
A Exúvia do Rei Macaco cruzou os braços com a testa franzida. E todos vocês deveriam ter ficado dentro de sua região mágica. O que diabos você poderia conseguir daqui? Ele não entendia porque os 7 reis demônios, especialmente o rei demônio touro, estavam trabalhando com a seita de E. Os 7 reis demônios foram inimigos da seita Shan e da seita de E ao longo da história. No entanto, a maior parte do conflito foi entre eles e a seita de E. Foi porque quando o rei macaco estava mais ativo, quando ele estava com Xuanzang e os outros, seus principais inimigos eram a seita de E. Então, quando a guerra entre a seita Shan e a seita de E atingiu seu clímax, os 7 reis demônios ficaram do lado da seita Shan, cruzando um rio sem retorno para seu relacionamento com a seita de E. Mas eles estavam trabalhando juntos agora, então as exúvias do rei macaco não puderam deixar de ficar pasmas. Ele se perguntou se isso tinha a ver com seu corpo real. Ele não sentiu isso em lugar nenhum, então seu corpo real estava envolvido nisso. Mas os 7 reis demônios não responderam às exúvias do rei macaco. Alguns deles estremecerão, mas apenas espiaram o rei demônio touro. A exúvia do rei macaco estava prestes a gritar algo de frustração quando o rei demônio touro finalmente falou. Eu disse a eles. Era uma voz baixa e calma, mas foi ouvida claramente por todos. As exúvias do rei macaco enrugaram seu rosto. Você, por quê? Há algo que eu preciso. O que é? Eu não quero te contar sem nada em troca. Argue, por favor. É apenas algo que eu preciso. O GH. As exúvias do rei macaco sabiam que embora as exúvias do rei demônio touro estivessem falando despreocupadamente, ele nunca contaria a ele. Ele sabia o quão teimoso era o rei demônio touro. A frase, teimoso como um touro, não foi criada do nada. O rei demônio touro observou seu irado irmão mais novo com um sorriso, então se virou para Yong-Woo, que ainda estava estreitando os olhos para ele. Você deve ter passado por muita coisa chegando até aqui. Por que você não se retira daqui? Yong-Woo observou o rei demônio touro por mais um tempo e recuou. Ele não poderia garantir sua vitória mesmo observando o rei demônio touro. E as perdas do seu lado foram grandes, então alguma recuperação era necessária. As exúvias do rei macaco pareciam querer dizer algo a ele também. Tudo bem, senhor. Obrigado pela compreensão. Não esquecerei isso. Retribuirei o favor duplamente no futuro. Os olhos de Yong-Woo brilharam. Dizer que você retribuiria um favor poderia ser simplesmente uma forma de agradecer. Mas o rei demônio touro foi alguém que realmente cumpriu isso. Ele também expressou que eles não eram inimigos. Então Yong-Woo entendeu que o rei demônio touro não ficaria do lado de Evolk. Desde que descobri onde eles estão, isso é bom o suficiente. Mas terei que mudar a forma como os abordo. A seita de E, os 7 reis demônios e o grupo de Evolk, eu deveria investigar o que eles estão planejando. Planos sobre o que fazer depois disso já estavam sendo feitos na mente de Yong-Woo. Então não vou te ver muito longe. Até a próxima. O rei demônio touro sorriu e bateu a bengala no chão. Clique. Foi um movimento pequeno, mas seus resultados foram tudo menos pequenos. Ding. Assim como quando o Alforone, Vivasvat ativou Raining Step, o som de um sino claro do templo tocou e rachaduras apareceram ao longo do chão. Bull Step está ativado. Um local foi designado. Palm Leaf Fen revela sua verdadeira aparência. O local designado é transportado. Uau! Com a sensação do vento soprando no ar, todo o espaço, incluindo Yong-Woo, Olympus e a seita Shan, tremeu e todos ficaram comovidos. Você entrou na sede da menor que Shan Sect maior que nas montanhas Kunlun. Ele moveu todos nós de uma vez. Esse é o rei demônio touro para você. Os deuses da seita Shan suspiraram quando retornaram ao seu quartel-general num piscar de olhos. As expressões dos 3 líderes eram especialmente sombrias. O suor escorria pelas costas deles. Se o rei demônio touro conhecesse suas coordenadas exatas, isso significava que ele poderia entrar facilmente a qualquer momento. O fato de ele tê-los transportado para cá foi um aviso de que a seita Shan não deveria pensar em travar uma guerra contra a seita de E enquanto ele estivesse lá. Primeiro, vamos discutir nossas medidas para o futuro. Os 3 líderes acenaram com a cabeça às palavras de Yong-Woo. Você se lembra da nossa troca de muito tempo atrás? É o acordo que fizemos quando nos tornamos aliados. Erlang Shen ordenou que seus subordinados descansassem e conduziu Yong-Woo e os outros ao centro de seu quartel-general, Xuanto. Yong-Woo relembrou uma memória antiga e assentiu. Você queria minha ajuda para encontrar a Pedra de Avaritia, correto? Na época em que ele aprimorou os gigantes fantasmas e caçou o caos rastejante, Yong-Woo e Erlang Shen se tornaram aliados sob certas condições. A seita Shan ajudaria Yong-Woo com qualquer coisa que ele precisasse para desenvolver suas forças, e Yong-Woo os ajudaria em sua busca. No final, eles negociariam a Pedra de Casitas e a Pedra de Avaritia, que seriam de pouca utilidade para eles se não negociassem. No entanto, sua promessa foi continuamente adiada enquanto Yong-Woo se preparava para a guerra contra Alforone. E a promessa deu em nada quando o imperador de Jade foi engolido por Zeus. Então, quando Yong-Woo desapareceu dentro do Rei Negro, isso foi esquecido. Mas Erlang Shen estava trazendo isso à tona novamente. Correto. Nossa seita Shan, a seita de E e os 7 reis demônios. Todos nós lutamos para tentar encontrá-la. No entanto, surgiu um problema. Com a destruição da torre, a localização da pedra foi perdida.
É assim mesmo? Claro, não ficamos ressentidos com você. Também ajudamos você naquela época. De qualquer forma, o problema vem depois disso. A localização da pedra enterrada, que pensávamos estar perdida, apareceu. Os olhos de Yon-woo brilharam. A seita de E e os 7 reis demônios se uniram? Erlang Shen acenou com a cabeça. Parece que sim. É algo que aprendemos enquanto lutávamos contra a seita de E. Mas não sabemos há quanto tempo eles trabalham juntos. Este deve ser trabalho de Evolk. Ao contrário do suspirante Erlang Shen, Yon-woo não achava que os dois grupos estivessem trabalhando juntos há tanto tempo. Ele adivinhou que 10 anos era a possibilidade mais longa. Provavelmente foi a partir do momento em que a torre desabou e o grupo de Evolk começou a executar seu plano a todo vapor. Ele não tinha nenhuma prova. Mas pelo Evolk que viu até agora, sabia que Evolk gostava de planejar coisas por trás. Ele disse que estava criando um porto seguro ou algo assim. Isso está relacionado com a descoberta da Pedra de Avaritia? Ou há algo mais? Fosse o que fosse, era uma informação que Yon-woo precisava ter. Ele então pensou em outra coisa. O problema é como vamos lidar com o Rei Demônio Touro e os outros. A seita de E, com seu tom tianjiaoso de volta, os 7 reis demônios liderados pelo Rei Demônio Touro, e Evolk, que tinha múltiplas feras em suas mãos. Lidar com todos os 3 ao mesmo tempo não seria fácil. Yon-woo precisava encontrar uma maneira de ficar entre eles. Atualmente, parece que pegar a Pedra de Avaritia seria o melhor plano. Os olhos de Yon-woo se estreitaram. Onde está a pedra? Túmulo de Li. Li, Hyomakyu? De fato. Li, também conhecido como Hyomakyu, foi um dos rostos do demônio celestial, e também um ser que apareceu no início dos tempos. Ele era o dono do fragmento que permitiu a Yon-woo ir à biblioteca Shangong. Ele tinha um túmulo, e Yon-woo arregalou os olhos surpreso. Erlang Shen estava prestes a responder quando as echúvias do Rei Macaco de repente surgiram das sombras com uma expressão de surpresa. Espere. Não é onde está meu corpo real? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.